nós vamos, nós vamos iniciar com a leitura dos artigos e, para já, que o professor Benjamin ainda não tem condições para dar aulas, então acho que vocês vão ter aulas comigo até que o professor recuperou-se, se saúde, ou o professor tenha condições para dar outra vez aulas. E então, enquanto o professor não tem condições para dar aulas e vocês vão ter aulas comigo, então nós vamos só fazer a leitura e interpretação ou explicação dos artigos, começar com o artigo 1º do Código Penal e acho que nós vamos também fazer alguns casos práticos para que vocês possam compreender melhor o que está escrito nos artigos. Então, acho que é só isso aqui que eu posso fazer enquanto o professor não possa dar aulas para já. Sim, então, antes de começar, como eu já tinha dito no WhatsApp, vocês todos deverão ter convosco o Código Penal para que vocês possam acompanhar a minha explicação. E antes de iniciar com a leitura dos artigos, caso alguém tenha perguntas acerca dos anexos ou dos conceitos ou alguns princípios que nós falamos na aula passada. Se alguém ainda tem dúvidas ou quer fazer perguntas, à vontade. E uma coisa, não esqueçam de escrever os seus nomes no chat box. Nome e turma, tá? Ninguém tem dúvida ou pergunta? Aliás, matou-se. Então, se ninguém tem dúvida, nós vamos iniciar com a leitura do artigo 1º. Então, vou chamar alguém para ajudar a ler o artigo. Acho que... Angelino do Céu Lopes. Tens contigo o Código Penal? Angelino. Vocês conseguiram ouvir-me? Sim, não. Sim. Então, o Angelino pode ler o artigo 1º do Código Penal? Não? Então, Cesaltina? Cesaltina? Então, Angelino, leia lá o artigo 1º do Código Penal. Princípio da legalidade. Número 1. Nenhuma ação ou omissão pode ser qualificada como crime
sem que a lei anterior à sua prática a defina como crime e combine a respectiva pena. Número 2, as medidas de segurança só podem ser aplicadas a estado de perigosidade cujos pressupostos estejam definidos em lei anterior. Sim, Está, professor. muito obrigada, Júlia. Então, no artigo 1º trata-se sobre o princípio da legalidade. Acho que já falamos muitas vezes sobre este princípio. Então, alguém pode explicar para a turma sobre este artigo? Porque nós já falamos muitas vezes sobre este princípio. Se calhar... Esta aqui. Densi da Costa Ramja. Sim, professora. Então, Densi, tenta explicar o artigo 1º que trata sobre o princípio da legalidade, porque este princípio já temos falado muitas vezes. Faça favor, Densi. Artigo 1, professora. Sim. Princípio da legalidade. Enquanto Densi está a tentar para explicar, os outros colegas também possam preparar, se alguém pode partilhar conosco. Depois de Densi responder. Então, sem que a lei anterior a sua sem que a lei anterior. Sim, Densi. Espera, professor. Uhum. Alguém pode ajudar a Densi? Turma. Se calhar Irlandel. Boa tarde, professora. Muito desculpa porque ainda não sei em que artigo é, professora. Artigo 1º que trata sobre o princípio da legalidade. E o princípio que falamos muitas vezes. Sim, então, nesse caso, somente explicar o que é o princípio da legalidade ou seja, explicar esse artigo, professora? Sim, tenta explicar o artigo. A palavra que está Tá bem. dentro do artigo. Professora, vou ver. Irlandel, queres partilhar conosco? Olha, para a turma, não? Penso que para vocês não terem medo de explicar ou caso de perguntar algumas perguntas para você responder, tentem responder do que vocês sabem, do que vocês entendem sobre a matéria. Então, para mim, não faz mal se vocês eram. Para mim, é melhor vocês eram, porque daí que eu posso saber
Até onde vocês podem compreender a matéria? Sim? Ok. Então vou perguntar por ele, professor. Uhum. Resposta, não pergunta. Tá bem, faz favor. Artigo no princípio da legalidade significa que ninguém se pode ser ou o tribunal não pode condenar ninguém se essa ação ou omissão não está previsto na lei. Ou não submete para o quê? Não submete para o julgamento se não termos da uma lei, professora. E depois princípio da legalidade também enquanto princípio fundamental do direito penal, e considero que e está previsto também no o quê? Na nossa Constituição RTL do artigo 31 sobre a aplicação da lei criminal, aí está completo que fala sobre o princípio da legalidade e depois no anexo do Código Penal, no artigo, na parágrafo quantos eu tenho, aí, se não me engano, também aí previsto também no alguma parágrafo que se diz a consagração do princípio da legalidade enquanto princípio fundamental do direito penal, previsto no artigo 31 da Constituição, bem determinar que qualquer ação ou omissão apenas pode ser considerado crime e ser punido como tal quando previsto na lei, professora. O que isso significa? Isso significa que não pode considerar o crime se a ação não está previsto na lei, professora. Uhum. Se Sim, não então, previsto no Código Penal. sim. Então é o número 1. Número 2. As segurança só podem ser aplicadas a estado de perigosidade pelos pressupostos. Número 2 está o que está previsto no artigo 31 da aplicação da lei criminal também no número 2, mas para explicar como se diz, a lei penal é sempre para baoing, nunca se o que nunca se aplica a lei anterior para o Código Penal quando exemplo eu dei exemplo. Não, espera, Pascoal. Não é o artigo 2º, mas o número 2 do artigo 1º. Ainda estamos no artigo 1º. Então, no número 2 disse assim: as medidas de segurança só podem ser aplicadas a estados de perigosidade cujos pressupostos estejam definidos em lei anterior. Sim? Artigo número 1, artigo 1º, número 2. Então, no artigo 1º, número 1, é como... Não sei se hoje é Pascoal ou quem que falou. Como hoje vocês, se ou alguém de vocês tentar explicar de que o princípio de legalidade trata-se, é um princípio fundamental do direito penal, pela qual, nesse princípio, o tribunal não e nunca pode condenar alguém sobre alguma omissão, alguma ação, se esta ação ou omissão não está previsto na lei. Ou seja, se a lei não diz que essa ação é crime ou é punível, ou essa omissão é crime ou é punível, então o tribunal não e nunca pode
atribuir alguma pena a essa pessoa ou nunca pode condenar essa pessoa a ação que essa pessoa tem feito se esta ação ou omissão não está prevista na lei. Então, se lei ni lah tete yang asaung ne crime ida halok ida asaung ne ou omissão ne crime ida ou lei bandu ou lei for castigo, então tribunal ou sede labile hatete de kata asaung de mahalo de crime se lei lah hatete. Então so lei dit nak bele hatete dia asaung ne crime. Se lah kere que lei dia asaung ou omissão ne crime, então kita nunca bele dia asaung ne crime. Então o tribunal nunca bele condena a maida ou bele castigo a maida kata yang halok ne crime se lei lah hatete. Então isso que o número 1 quer nos dizer. E o número 2, acho que o número 2 também nós falamos muitas vezes sobre essa coisa do estado de perigosidade. Se alguém ainda se lembra, quando é que nós podemos dizer se esse alguém está ou seja, quando é que o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa? Você está a ouvir? Vocês conseguiram ouvir? Sim? Não? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Aham. Então, número 2. Tenta explicar o número 2. Fábio Mateus Divânio Martins Soares. Fábio, tu podes explicar o número 2 do artigo 1º, que se trata sobre medidas de segurança? Sim? Não? Acho que nas aulas anteriores temos falado muitas vezes sobre esta coisa de medidas de segurança e estado de perigosidade. Sim? Alguém quer falar? Quer explicar? Quer partilhar? Então, quando é que o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa? Aqui, acho que alguém tenta falar. Alguém quer responder? Quer tentar? Não? No milênio? No milênio Dias? Não posso, professora. Não podes? Por quê? Tenta. Gilmar Jesus? Não? Vocês nunca ouviram de medidas de segurança e estado de perigosidade? Se vocês não ouviram, porque vocês não participaram nas aulas. Então, como se diz, aqui, no número 2, está a dizer que as medidas de segurança só podem ser aplicadas em estados de perigosidade cujos pressupostos estejam definidos em lei anterior. Então, para saber este artigo, vocês devem primeiro saber quando é que o tribunal, quando é que o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa. Então, acho que já temos falado muitas vezes sobre esta coisa, a qual está definido também no anexo do Código Penal, em que o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa se essa pessoa está em
está sob o estado ou condição de perigosidade. Ou seja, se essa pessoa, então, nesse caso, falamos também sobre a inimputabilidade do agente. E, nesse caso, a inimputabilidade em razão da idade e a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Então, sabemos que se uma pessoa é menor ou uma pessoa que está sob condição de anomalia psíquica, se essas pessoas estão a cometer algum crime ou estão a fazer alguma ação ou omissão, o tribunal não e nunca pode aplicar ou punir essas pessoas, porque essas pessoas estão sob uma inimputabilidade, pela qual o menor é inimputável em razão da idade e uma anomalia psíquica é inimputável em razão da anomalia psíquica. Então, se essas pessoas são inimputáveis, como é que, o que é que o tribunal deve aplicar a essas pessoas? Então, o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança. Por quê? Porque essas pessoas estão sob um estado de perigosidade, ou seja, essas pessoas são perigos. Se o tribunal não aplica, porque o tribunal não pode punir ou não pode aplicar nenhuma sanção a essas pessoas, então, se o tribunal não aplicar uma medida de segurança a estas pessoas estão livres andar livres na rua, as pessoas podem causar danos ou podem ferir outras pessoas por causa da perigosidade. Sim, por isso que as medidas de segurança só podem ser aplicáveis às pessoas que estão sob o estado de perigosidade. E neste artigo, nesse número 2, quero dizer que esses estados de perigosidade são os que estejam definidos em lei anterior. Ou seja, se a lei diz que o tribunal possa aplicar uma medida de segurança a essas pessoas por causa da perigosidade, então, sim, o tribunal pode. Se a lei não disser, o tribunal não e nunca pode aplicar uma medida de segurança para essas pessoas por causa do seu estado de perigosidade, porque não preencham os pressupostos ou os requisitos que estão definidos na lei. Sim? Vocês conseguiram captar alguma coisa? Ou how explica lá isto? Sim, mais ou menos Professora, mais não. uma vez. Mais Professora, uma vez. Sim? sim, sim. Foi por isso que, como se diz, acho que eu disse nas aulas anteriores de que o anexo do Código Penal é importante para vocês terem uma noção geral sobre os artigos ou o que estão dentro desse Código Penal. E se caso vocês não participaram das aulas, e até pedi para vocês fazerem o resumo, mas não sei se vocês, ao fazer o resumo, conseguiram entender o que é que vocês estão a fazer e que vocês estão a ler ou não, né? Então, voltamos. Este número 2 trata-se sobre as medidas de segurança ou quando é que o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa. Então, como está escrito no anexo, que as medidas de segurança, ou seja, o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa por razão do estado de perigosidade que essa pessoa tem. Então, o que é isso, estado de perigosidade? Então, estado de perigosidade, nesse caso, como se diz, trata-se de pessoas que cometeram ações ou omissões. Então, vocês já sabem que uma ação ou uma omissão são atos que contrariam a lei, ou seja, atos que não estão em conformidade com a lei. Então,
o que é isso, estado de perigosidade? Estado de perigosidade refere-se às pessoas que cometem uma ação ou uma omissão, ou seja, as pessoas que cometem algo que não estão de acordo com a lei, o que a lei proíbe, mas essas pessoas não podem ser puníveis porque, por razão da idade, ou seja, essas pessoas ainda não têm ou ainda não atingiram a idade para poder ter responsabilidade criminal ou se ou por razão da anomalia psíquica, ou se essas pessoas estão só com uma condição, ah, como se diz, uma anomalia psíquica é como uma doença mental, ou seja, é uma bula, ou as pessoas que não têm ou não possam, ou as pessoas que não podem avaliar o que é bom ou o que é mau. Então, foi por isso que, mesmo que essas pessoas cometem ações ou omissões, mas a lei não e nunca pode punir essas pessoas. Então, que o tribunal pode, o que o tribunal possa fazer para que essas pessoas não continuem com os seus atos? Então, o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança. Para quê? Para prevenir essas pessoas a cometer outra vez seus atos ou a ferir mais outras pessoas. Então, o tribunal aplica uma medida de segurança às pessoas porque essas pessoas são perigos para outras pessoas. Se as pessoas forem livres, claro que eles vão ferir outras pessoas ou eles vão cometer outros atos que não estão de acordo com a lei, mas, enfim, a lei não pode punir-lhes, porque eles são inimputáveis. Por isso que dizemos que o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa caso essa pessoa está sob estado de perigosidade. E desse artigo, número 2, quer nos dizer que se este estado de perigosidade esteja definido na lei anterior. Se a lei disser que uma pessoa que está sob este estado o estado de perigosidade, por exemplo, estado de perigosidade A, B ou C ou qualquer coisa, então o tribunal pode aplicar uma medida de segurança. E se a lei não disser que uma pessoa que está com estado de perigosidade, por exemplo, que hoje nós dizemos que A, B, C e D. Se, por exemplo, a lei não disser que se a pessoa está com um estado de perigosidade F, G ou H, o Estado não pode, o tribunal não pode aplicar uma medida de segurança. Então, o tribunal não pode aplicar uma medida de segurança a esta pessoa porque a lei não diz que o tribunal possa aplicar uma medida de segurança. Então, porque este estado de perigosidade não está escrito na lei ou não está definido na lei anterior. É isso que esse número 2 que quer nos dizer. Sim, então, mais ou menos, vocês conseguiram entender alguma coisa? Sim, não? Olá, boa tarde, professora. Sim. Hoje o professor explica sobre as medidas de segurança, depois da aplicação do estado de perigosidade. Hoje o professor diz que as pessoas que têm anomalia psíquica, depois ainda não atingem os 17 anos, que eles fazem alguns crimes, os tribunais não dão uma decisão para ele. E no caso, ela quer fazer alguns casos sobre matar outras pessoas, mas ela ainda não atingiu a 17 anos. Quem que vai responsabilizar desses problemas, os casos que ele fazem? Sim. Professora?
Sim, vocês conseguiram ouvir-me? Você me desculpa, porque tenho problema com a rede. Ah, quem está a perguntar? Acho que foi o Zeferino, né? Então, Sim. então, pelo que ouvi antes de ter problema com a rede, eu vi que o Zeferino está a referir aos casos em que, ou seja, aos casos pelo qual se uma criança, ou seja, se um menor a cometer um homicídio e por razão de esta pessoa seja menor, então quem que vai responsabilizar, ou quem que, sim, quem que vai ser responsável por este crime, né? Sim? Sim, sim, essa é a Sim. pergunta. Então, como se diz, acho que já expliquei muitas vezes sobre este caso. Já sei se calhar o Zeferino não participou nas aulas anteriores. Então, olha, Zeferino, no direito penal temos um princípio que se chama princípio de não, ou seja, princípio de intransmissibilidade da culpa, ou seja, não transmissibilidade da culpa. O que isso significa? Significa que no direito penal a pessoa que comete um ato, ele que vai ser o responsável pelo seu ato e essa responsabilidade não e nunca pode ser transmitido a outra pessoa, quer aos seus pais uh, por exemplo, se um pai que cometeu um homicídio e os seus filhos que vão ser responsáveis, ou se um filho que, como neste caso, seu filho menor, se ele comete este homicídio, então os seus pais que vão ser responsáveis. Não, não e nunca. Porque por razão deste princípio de intransmissibilidade da culpa. Então, só no direito civil é que, como se diz, há transmissibilidade, mas no direito penal não e nunca pode haver essa transmissibilidade da culpa. Então, se essa criança ou se a pessoa que comete homicídio é um menor, então, menor, mas neste caso, no Código Penal, menor não significa que a pessoa, não significa em geral, pessoa que ainda não atingiram 17 anos. Mas no nosso Código Penal está a definir que o menor e menos, refere-se às pessoas ou às crianças que têm menos de 16 anos. Por quê? Porque no nosso Código Civil também uma criança com 16 anos pode casar. Então, se no Código Penal, se uma criança com 16 anos pode ser responsável pelos seus atos, mas uma criança com 15 anos não e nunca pode ser responsável pelos seus atos e, como já tinha dito, o tribunal só pode aplicar uma medida de segurança a essa criança e o tribunal não e nunca pode punir os seus pais ou seus parentes ou uma outra pessoa por, por culpa dessa criança. Porque no direito penal também nós costumamos dizer que a culpa é o limite máximo da pena. Então, o tribunal não e nunca pode aplicar uma pena a uma pessoa se essa pessoa não é culpada. Sim? Ok, muito obrigado, senhora professora. Eu pedi desculpa, professora, porque eu durante não segui esta matéria, porque o meu telemóvel está quebrado. Ok, tá bem. Mas eu pus as matérias no YouTube. Se calhar Sim. podes ver no YouTube. Sim? Muito Então, obrigado, professora. sim, acho que nós vamos terminar com essa primeira sessão e nós vamos voltar outra vez. Para a segunda sessão, para a continuação da nossa aula. Bem. Só agora nós podemos sairmos, professor. Sim.